Vamos lá então, né, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de redação sobre texto de opinião, ok? Pessoal, então hoje, dia 8/4, é a nossa aula número 4. E aí eu trouxe para vocês aqui uma frase muito interessante. Olha só, a persistência é o caminho do êxito. Charles Chaplin. Então, se você às vezes está cansado, que você não está conseguindo entender, persistir ali, estudar mais é o caminho do sucesso, é o caminho onde você vai realmente aprender e atingir o sucesso. Ok? Um pensamento de reflexão para a gente hoje. O que é um texto de opinião? Então, o texto de opinião é um texto no qual o autor vai apresentar a sua opinião, ou seja, aquilo que ele pensa sobre uma ideia, sobre um assunto, sobre um tema que está sendo discutido na atualidade, sobre uma afirmação. Por exemplo, um tema da atualidade. Nós estamos vivendo aí uma pandemia de Covid-19, né, do coronavírus. Seria um tema da atualidade. E aí você precisa expressar o que você pensa sobre isso. O que você pensa sobre o coronavírus? Quais são as suas ideias sobre o coronavírus? O que você pensa que o Brasil está fazendo para diminuir os efeitos que o coronavírus está tendo na vida das pessoas, diminuir os efeitos tipo de economia das pessoas que estão sem trabalhar? O que você pensa sobre isso? Então, você apresenta tudo isso em um texto de opinião. E como a gente elabora um texto de opinião? Então, primeiro, a gente vai para a preparação do texto. Ou seja, nós vamos preparar antes de escrever. Então, você vai pegar um pedaço de papel aí, vai fazer o quê? Você vai listar as opiniões que podem existir sobre esse tema que a gente vai discutir. Quais são as opiniões? O que as pessoas podem pensar sobre isso? O que as pessoas estão pensando? Quais são as opiniões dessas pessoas? Você vai listar argumentos contra e a favor. O que são esses argumentos? São os pontos positivos e os pontos negativos. São o porquê, os argumentos seriam o porquê. Então, eu penso assim e assim. Por quê? Aí é o seu argumento. Porque é assim, assim, assim. Ok? Então, você vai listar argumentos que são contra e argumentos que são a favor. E você vai optar por um ponto de vista, uma opinião. Você vai optar por uma opinião, ou uma positiva, uma negativa, e você vai defender ela. Então, você vai explicar por que você escolheu aquele ponto de vista. Depois de você preparar aí, você vai elaborar. Lembrando que o nosso texto precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, na introdução, você vai apresentar o seu tema. Qual é o tema que a gente está discutindo? Você vai apresentar o tema. No desenvolvimento, você vai dar mais uma explicada sobre o tema, falar agora os prós e os contras, falar a opinião das pessoas. E na conclusão, você vai apresentar a sua opinião ali agora, de uma forma bem tranquila. Depois de você já ter falado tudo, explicado sobre o que a gente está conversando, você vai falar a sua opinião e o que você pensa sobre aquele assunto. E a revisão é a última parte. Depois de a gente escrever o texto, aí você vai para a revisão do seu texto. Você vai primeiro vai verificar a ortografia, ver se as palavras estão certas corretamente, verificar se você não fugiu do tema. O que é afogar o tema? Se eu falo para você falar de violência e você está falando de paz, que são completamente opostos. Então, você foge ao tema, ok? A não ser que você consiga inserir estes temas de uma forma que eles fiquem ligados. Estou falando de paz e violência. Então, para que a gente acabe com a violência, a gente precisa ter a paz. Se você conseguir fazer essa conexão, ok. Se você não conseguir conectar, aí o texto você vai acabar fugindo do tema que foi proposto. Clareza. O texto está claro? Uma pessoa que for ler, ela vai conseguir entender a sua opinião, ela vai conseguir entender a sua ideia, o que você pensou sobre aquilo ali? E, por último, a pontuação. A pontuação do texto está certinha, as vírgulas estão no lugar certo, os parágrafos estão com o tamanho certo, estão pontuados corretamente, ok? Eu vou deixar para vocês, na descrição do vídeo, a atividade de produção de texto que vocês vão fazer nessa semana, ok? Eu vou ler com vocês. Essa atividade vai estar na descrição do vídeo. Então, vocês vão receber. De uma opinião se faz um texto. Orientações. Somos frequentemente solicitados a apresentar um ponto de vista a respeito de algo. As redes sociais têm sido um espaço em que o exercício de expor a opinião é solicitado constantemente. E mesmo quando isso não ocorre, temos vontade de dizer a todos o que pensamos.
Leia a seguir 2 textos que apresentam opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. O lado positivo e benéfico da internet. A internet é o meio de comunicação mais utilizado pela população global. O mundo virtual agrega pessoas de todas as idades, etnias, nacionalidades e culturas. Desta forma, abriga a diversidade cultural e socioeconômica da humanidade. Por mais que ainda haja um grupo de pessoas resistente à diversidade, podemos concluir que a internet nos dias de hoje está unindo as pessoas para que as mesmas lutem contra o preconceito, tais como o racismo, o machismo, a desigualdade social e o cyberbullying, o bullying na internet. Os jovens, principalmente, estão se manifestando nas mídias sociais, muitas vezes com ferramentas artísticas, como textos, poemas, pinturas e criações de posts, propagando campanhas humanitárias e demonstrando seus sentimentos, pensamentos e virtudes. É muito importante perceber que a internet está abordando questões humanitárias. Obviamente, a alta exposição e a falta de privacidade podem causar problemas como depressão e automutilação. Portanto, devemos sempre filtrar o uso correto deste meio para que assim não transformemos uma ferramenta boa em algo ruim. Texto 2. Internet é bom, mas é ruim. Que a internet é o fenômeno essencial do nosso tempo, ninguém discute. Mas nem tudo reluz os blogs, sites, redes sociais. A internet é um espaço privilegiado, de fácil e pronto acesso a informações preciosas e necessárias, opiniões abalizadas e de textos lúcidos que facilitam e melhoram a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, é espaço das fake news, de cretinos operosos, das teorias conspiratórias mais improváveis e de onde hordas de ignorantes deitam e rolam com suas diatribes, bobagens e xingamentos. A internet é um refúgio de pessoas, nem todas, graças a Deus, que se julgam injustiçadas, preteridas, enganadas de pessoas complexadas ou que simplesmente não têm nada para fazer. A rede é o território onde elas reinam e governam, quase sozinhas, e no qual o teclado cumpre todas as suas vontades e ordens, e onde elas podem distribuir palpites nos que entendem e mais ainda no que não entendem. Então aqui, pessoal, tem um glossário com essas palavras que estão marcadas para vocês, e aqui a proposta de redação. O texto de opinião é um gênero em que o autor expõe seu posicionamento sobre um tema de interesse público, trazendo argumentos coerentes que sustentem seu ponto de vista. Chegou a sua vez de produzir um texto opinativo com o objetivo de defender o seu ponto de vista a respeito do seguinte assunto. Então, vocês irão produzir o seu texto de opinião sobre a internet é positiva? E aí vocês vão colocar a opinião de vocês, uma opinião positiva, uma opinião negativa. Ok? Qualquer dúvida pode mandar que eu tô aí. Tchauzinho, pessoal. Até mais.